Bom dia, vamos lá, terça-feira, dia 16 de novembro, as bolsas mundiais agora operando novamente na estabilidade. Falo novamente porque ontem as bolsas dos Estados Unidos fecharam praticamente no 0 a 0 e o índice EWZ, que é o índice brasileiro lá fora nos Estados Unidos, também fechou estável com as ADRs, as ações da Petrobras negociada lá fora, subindo e da Vale caindo, tá? Bom, agora são 7 da manhã, commodities estão subindo. Commodities eu me refiro aqui basicamente ao petróleo e as commodities energéticas, gás natural, gasolina com índice futuro negociado lá fora e o ouro, que também se aproximou dos $1.900 a onça, com uma alta expressiva nos últimos tempos, tá? Agora, outras commodities já seguem numa tendência de mais de baixa, como a gente vem falando aqui, por exemplo, como madeira, minério, ferro e etc. e outras nesse mesmo caminho, tá? O que é muito importante para a contenção de uma inflação. Grande parte da inflação está voltada pela quebra da cadeia produtiva, com alta das commodities, e muitas delas já seguem caindo, com exceção das que compõem a energia, que é um dos principais pontos que puxa a inflação, não aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, tá? Bom, hoje nos Estados Unidos tem vendas no varejo, produção industrial, utilização da capacidade instalada, que mede bastante o termômetro da economia, e tem o fim da temporada de balanços, que vem vindo positivo, resultados acima do esperado por lá, tá? Ontem, a presidente do Banco Central, Christine Lagarde, Banco Central Europeu, falou que eles não devem subir os juros nem no ano de 2022, mantendo a política ultra expansiva de juros baixos por lá, para não afetar o crescimento. Falando nisso, saiu o PIB da zona do euro, que cresceu 3,7% anualizado e 2,2% nesse trimestre que acabou de fechar. E na Grã-Bretanha, a taxa de desemprego veio melhor do que esperada, em 4,3%. Tá bom? O mercado esperava 4,4, veio 4,3, basicamente em linha. O Japão, que voltou para sua tendência de sempre, das últimas 2, 3 décadas aí, depois da quebra que ele teve ali nos anos 90, em que a produção industrial caiu 5,4% no mês de setembro e o PIB anualizado caiu 3%, saiu isso na madrugada de domingo para segunda-feira. O Japão, que é um dos países mais endividados do mundo, 240% mais ou menos da dívida em relação ao PIB. O Brasil tem 80% e os Estados Unidos 125% mais ou menos do PIB, tá? Bom, na China, o 7º mês seguido do investimento estrangeiro direto em queda, tá? E o preço das casas, que caíram drasticamente por lá também. Lembrando que o PIB mais ou menos imobiliário, o PIB total, o setor imobiliário representa mais ou menos 30% do PIB chinês. E o presidente Xi Jinping teve uma reunião com o presidente americano Joe Biden ontem para buscar uma suposta relação de paz entre os dois países, hoje que parece que se configura aí um mundo novamente entre Oriente e Ocidente, tendo os Estados Unidos como a principal economia aqui e a China de lá, mas a China vem enfrentando problemas bastante sérios e a gente tem que ver como isso vai se desenrolar com a desaceleração dela, se o Partido Comunista Chinês vai continuar injetando dinheiro massivo por lá, enfim, desafios que a gente vive não só no lado do Oriente, mas como também do Ocidente, principalmente porque 25% dos dólares em circulação foi impresso nos últimos 2 anos por conta do Covid, o que é muita coisa, tá? Bom, no Brasil, a gente tem hoje Boletim Focus, como toda segunda-feira, e o IBC-BR, que é uma prévia do PIB. E Paulo Guedes, que está lá no Emirados Árabes atrás de investimentos, segundo ele, de petrodólares, ou seja, são aqueles países principais produtores e exportadores de petróleo, que têm a receita vinda da exportação do óleo e busca investir, e ele vendendo um pouco da imagem do Brasil lá fora, com muitas coisas sim positivas, como eu venho falando, principalmente a melhora das contas públicas, que os números mostram, independente do lado A ou lado B, mostra que os números melhoraram e muito do ano passado para esse, principalmente por conta da diminuição das medidas de Covid, apesar de todos os desafios e erros econômicos que a gente vem tendo, principalmente por conta do lado do legislativo, que tenta e sempre quer gastar mais. De qualquer maneira, o Paulo Guedes falou que o Brasil ainda tem 700 bilhões em investimentos,
Ser 540 bi já contratados, já firmados em contratos, e 150 bi mais ou menos que deve vir do 5G que fez o leilão na semana passada, que foi bastante sucesso. Então uma ótima semana a todos e um forte abraço.